Bom dia, amados. Vamos sentar, sejam bem-vindos. Eu espero que esse mês de abril, que começou com uma Semana Santa, permaneça sendo um mês também de muitas bênçãos para você. Tem muita coisa que você já plantou e você só tem que colher. E outras coisas que você ainda está plantando e que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência até chegar a época da colheita. E muitas vezes a oração que você faz hoje é uma plantação muito potente, que lá na frente você vai ver um resultado que vai até te surpreender, porque o nosso Deus, ele faz mais do que pedimos ou pensamos. O importante é você nunca pensar que o seu trabalho, o seu esforço é vão, porque a Bíblia diz que no Senhor o seu trabalho não é vão. Ele diz: não desfaleçam as vossas mãos. Amém, irmãos? E respeite sempre a palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto que divide ali a alma e o espírito, as juntas e a medula. Ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando Judas recebeu aquele pão na hora da Santa Ceia, naquela hora ele comeu aquele pão e tudo aquilo que estava escondido dentro dele apareceu. Aquele personagem que parecia ser tão dedicado, esforçado, toda aquela máscara caiu. E quem sabe aquilo caiu por quê? Porque ele tinha que tomar uma decisão. Quando Jesus falou para ele: o que você tem que fazer, faz depressa. Talvez aquela hora não era a hora dele ir lá pegar as 30 moedas e entregar a Jesus. Mas era aquela hora que ele tinha que, depois de comer aquele pão, se humilhar, chorar e dizer: Senhor, me livra dessa tentação. Eu não quero fazer isso. Amém, irmãos? Muitas vezes, quando você participa da Santa Ceia, não significa que a reunião termina e a comunhão termina, mas talvez a comunhão começa. Talvez a Santa Ceia é só aquela entrada, é aquele primeiro prato. E se depois você vai para a sua casa, meditando na palavra, Deus vai te mostrando outras coisas que você pode fazer para você extrair o máximo dessa Santa Ceia de hoje. Amém, irmãos? Creia que o nosso Deus, ele faz infinitamente mais e ele vai te abençoar agora. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, por favor? Porque hoje a gente vai falar de Jesus e entender um pouquinho mais quem ele é. Sempre que a gente fala de Jesus, a gente recebe força, fé, também poder de decisão. Foi ouvindo falar de Jesus que a mulher hemorrágica tomou a decisão de ir ali e tocar na roupa dele para ser curada. Quando você ouve falar de Jesus, é como que se a sua mente se abrisse, seu coração fosse direcionado e você começa a entender o que você tem que fazer. Êxodo capítulo 3, irmãos, no versículo de número 13 e 14 fala assim, Êxodo 3, 13, tá bom? Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Irmãos, o nosso Deus, ele não será e ele não foi. O nosso Deus, ele é. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele não tem passado, ele não tem futuro. O nosso Deus, ele é o Deus
presente. Ele é eterno. Ele sempre é, sempre foi e sempre será o mesmo. Amém, irmãos? Tudo que a gente lê na Bíblia, que ele fez, ele faz. Tudo o que nós já vimos Deus fazer na nossa vida ou na vida de alguém, ele segue fazendo. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus, ele não foi, ele é. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 13, vamos agora ler esse versículo que é tão recitado. Hebreus capítulo 13, versículo 8, tenho certeza que a maioria do nosso povo já escutou. Talvez você nunca leu na Bíblia isso, mas você já escutou isso várias vezes. Porque tem coisas na Bíblia que a gente ouve os outros falarem, mas a gente nunca vai lá na Bíblia para verificar onde está escrito. E Hebreus 13, 8 diz: Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Olha que bonito, aqui não diz Jesus foi, porque Jesus nunca deixará de ser. Ele nunca deixou de ser. Amém, irmãos? Mas pastor, Jesus não nasceu lá no ventre da Virgem Maria? Sim, ali ele ganhou a forma de homem. Mas ele já era, antes mesmo de ter a forma de carne. Não foi isso que o João revelou? Vai lá em João capítulo 1 agora. João capítulo 1. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Quando João foi apresentar Jesus, ele falou que Jesus é aquele que alumia todo o mundo. Não importa se é grego, se é judeu, se é romano, se é norte-americano, se é africano, se é pobre, se é rico, se é da Igreja da Graça ou de qualquer outro lugar. Jesus, ele alumia todo mundo. Você está precisando de alguma luz para a sua vida. Você não sabe o que fazer para pagar uma dívida, para se curar de uma doença. Você às vezes não sabe nem mesmo onde congregar, fica perambulando de igreja em igreja. Talvez você não sabe se casa, se não casa, se contrata aquele pedreiro, aquele advogado ou não, se você pede a conta do emprego ou não. Muitas vezes você fica assim meio que boiando na vida, perdido, sem saber o que fazer. Mas aqui, o que disse o João? Que Jesus, ele alumia a todo homem que veio ao mundo. Você veio ao mundo, então você está dentro disso. Amém, irmãos? Você chegou aqui para quê? Para você ter que tomar as decisões e dar com a cara na parede, como muitas vezes? Não. Você veio aqui para ser iluminado por Jesus, para Ele guiar você. Por isso Ele se apresentou por diversas vezes dizendo o quê? Ele disse:
Vai em João 8,12 agora. O que ele disse ali, ó? João 8,12. Você estava no João 1? Só ir rapidinho ali, ó. João 8,12. Falou-lhe, pois, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pastor, por que eu estou assim meio perdido na vida? Talvez você é essa pessoa que recebeu uma receita do médico e você não sabe nem se compra, se não compra o remédio. Talvez até te deram lá no posto de saúde o remédio, você não sabe se toma ou não. Pode ser que você tenha aí uma cirurgia para fazer, você não sabe se vai ou não. A pior coisa, irmãos, é quando você fica assim sem direção na vida. E aí você começa a fazer o que vão empurrando você. Você vai tendo que engolir tudo seco ali. Você vai tendo que aceitar tudo que vai acontecendo como se fosse aquilo a única saída. Quando Jesus, ele também falou, vai no João 10 agora. João capítulo 10, versículo 9. Ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagem. Quando você pensar, não tem outra saída, você tem que lembrar, Jesus é aquele que alumia todo mundo. Jesus é aquele que é a luz do mundo. Se eu seguir ele, eu não vou estar em trevas. Jesus é a porta por onde eu tenho que sair. Amém, irmãos? Quando você assume quem é Jesus e começa a dar a ele a glória devida, a esse nome, eu sou. Porque ele é tudo isso. Mas será que ele tem sido tudo isso na sua vida, na minha vida? Será que Jesus tem sido a porta para você, para mim? Ou será que eu aceito a primeira porta que me joga? Você está ali precisando de um lugar para morar? Primeira porta que abre e jogam você, é isso que eu tenho. Calma, não é desse jeito. Você está doido para casar aí, solteiro, solteira, viúvo, tá? Primeira pessoa que aparece, é boa sim, é boa pessoa, casa com ele, casa com ela, vai juntar com ele, pior ainda. Calma, meu irmão. Jesus é a porta. Ele é a luz que alumia todo mundo. Pastor, mas é que às vezes eu não ouço a voz de Deus. Irmãos, a voz de Deus, ela só vai ser ouvida se primeiro você aprender a ouvir também a voz de quem está mais perto. Se você não ouve a voz de quem está mais perto, como que você vai ouvir a voz de quem está mais longe? Deus falou, se você não ama o seu próximo que você vê, como que você vai conseguir amar a Deus a quem você não vê? Então, se a gente às vezes não consegue ouvir nem mesmo quem está ali perto da gente, que Deus manda até mesmo para nos dar uma palavra, como que a gente vai conseguir ouvir a Deus? Se você quer ouvir a Deus, primeiro você vai precisar ouvir o quê? Os profetas de Deus. Deus disse lá para o Josafá, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não entende que para ouvir a voz de Deus você precisa ouvir a palavra que veio pelos servos e pelas servas de Deus. Aquela luz que você precisa para não fazer bobagem, para não cair numa armadilha. Aquela luz que você precisa para não cair num poço.
Aonde está essa luz? Está em Jesus. Mas você vai precisar dessa comunhão com Ele. Quando Jesus falou, eu sou a luz, eu sou a porta. Quando Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele falou, eu sou o pão da vida. Quando Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Ele disse, eu sou o bom pastor, Ele estava revelando que Ele pode ser tudo para você. Ele pode ser o seu pão, pode ser o seu caminho, Ele pode ser a sua porta, Ele quer ser tudo para você. Mas será que Jesus tem sido tudo para nós? Ou será que a gente não tem conseguido colocar Jesus em tudo? Às vezes a pessoa não entende isso. Ontem um rapaz falava comigo que ele foi comprar um carro. Aí ele levou o carro no mecânico de confiança dele. Aí o mecânico disse para ele assim, olha, esse carro só tem um probleminha aqui que eu identifiquei na frequência aqui do motor, uma coisa que oscila, mas você pode comprar sossegado que a gente vai ajeitando isso, não vai te dar nenhum gasto não, muito alto. Aí ele disse que ele foi para o culto domingo de manhã, porque ele tinha que fechar o negócio na segunda-feira. E aí ele saiu da igreja e algo veio assim como uma dúvida. Compro ou não compro? Aí, na segunda-feira ele levantou de manhã, o mecânico falou que estava bom, eu vou comprar sim. E aí ele comprou. Usou o carro, irmãos, 15 dias, estourou o motor, ele gastou uma fortuna para arrumar. E ele falou, pastor, eu não entendi que Jesus estava me orientando. Quem foi a luz dele? O mecânico. Jesus disse, eu sou a luz. A maioria dos prejuízos, das decepções que a gente tem na vida, a maioria das coisas que a gente faz e depois esmurra a cabeça arrependido, é porque Jesus não foi o que Ele é para ser na nossa vida. Muitas coisas que Jesus quer ser na nossa vida, nós substituímos por outras coisas. Jesus quer ser o pão da vida. Mas às vezes a gente se satisfaz com outras coisas. Vai numa festa, vai num churrasco, vai numa partida de futebol, vai fazer outras coisas e volta de lá com a barriga cheia. E a barriga cheia faz a gente pensar que a alma também está satisfeita. Mas muitas vezes a alma está faminta. E às vezes a gente passa aquele final de semana todo num aniversário, numa festa, e faz um monte de coisa legal. Mas a gente não leu a Bíblia, a gente não veio na igreja. Mas a gente tem aquela sensação que está tudo bem. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Ele não falou o churrasco, o entretenimento, aquela pelada lá de futebol. Isso não é o seu pão da vida. Nada substitui Jesus. Repita comigo, nada substitui Jesus. Tenha isso no seu coração. Nem um mapa, nem um GPS, nem o parecer de um especialista, nem alguma coisa que te satisfaz muito, que faz você ficar feliz, a melhor comida, a reunião com os melhores amigos que você tem, aqueles encontros maravilhosos de família, nada disso substitui Jesus. Ele falou, eu sou o pão da vida. Você pode se encher de muitas coisas boas, mas ainda assim você vai precisar
que Jesus possa preencher esse vazio, o estômago da alma. Amém, irmãos? Qual é o grande erro que nós temos cometido? A gente precisa de um caminho. A gente não deixa Jesus ser o caminho. A gente precisa de uma luz. Entra lá no Google e busca a luz. Coitado da gente. A gente acha que o Google agora é a nossa luz. Que a inteligência artificial é a nossa luz. Irmãos, tem até pastor que quando vai pregar, ele já não prepara mais sermão. Já vem pronto de laboratório lá da inteligência artificial. Tem gente que tem coragem de vender sermões prontos. E quem faz faculdade então, irmãos? A tentação que tem de você já comprar o trabalho prontinho e entregar para a professora lá. Você entrega uma coisa que você nem entende, nem sabe nada daquele assunto, põe lá o seu nome como se você soubesse, quando era muito melhor se você não sabia fazer aquilo, você fala a Jesus, me alumia. Porque o que ele falou? Que ele é a luz que alumia todo mundo. Amém, irmãos? Era muito melhor você tirar talvez um 6 em lugar de um 9. Mas ser você e não uma máquina se fazendo por você. Mas a gente muitas vezes, irmãos, está satisfeito com a mentira, com o engano. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Porque existe a videira falsa. É aquele grupinho de amigos, ou até uma seita maçônica, que faz você pensar que se você está junto deles, você está bem, você vai prosperar, você vai ter dinheiro, você vai ter amigo, você vai ter proteção. E tem às vezes até pastor que fica se metendo com esses negócios, irmãos. E aí depois a pessoa, eu tô com essa gente, eu tô protegido. Eu tô ligado a esse grupo é forte. Esse grupo me apoia. E Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Que significa, você não pode se ligar a nada dessas coisas, irmãos. Às vezes a pessoa se junta a uma escola de samba, a uma torcida uniformizada de um time de futebol, se junta a determinados grupos e a pessoa pensa que por isso ela está protegida ali dentro. Até no crime. Gente que se junta aí a um pessoal que diz que é poderoso, que tem influência na justiça, na política. E a pessoa pensa que porque está ligada a isso, está guardada, está protegida. Irmão, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer, quando ele falou isso. Mas eu estou ligado a um grupo político importante, eu estou ligado a um movimento maçônico. Para com essa bobeira, meu irmão. Irmão, se tem alguém aqui nessa igreja que caiu nessa conversa de se juntar com um grupo da maçonaria, irmãos, cai fora disso hoje. Você vai participar da mesa de Jesus. Você tem que estar ligado à videira verdadeira. Você tem que ter alegria de chegar e falar, eu sou de Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Eu quero estar ligado com Ele. Eu não quero estar ligado a um movimento que se diz poderoso, que se diz rico, que se diz que tem poder econômico, poder político. Porque eu quero estar ligado com aquele que tem o reino eterno. Com aquele que não foi nem será. Ele é e para sempre vai ser. Amém, irmãos? Quantas pessoas que se juntam aos poderosos e depois cai tudo.
Você vê agora esse escândalo que tem na nação, irmãos, desse banqueiro. Quanta gente se juntou a ele pensando que estava protegido com o dinheiro que aquele homem tinha. E agora começa a cair um por um. Por quê? Porque é só Jesus que é a videira verdadeira. Você não pode se juntar a pessoas e pensar que com isso você vai estar protegido, vai estar guardado. Irmãos, Jesus, ele é. Quando ele falou, eu sou, em diversos pontos. Quando ele falou, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o pão da vida. Quando ele falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele foi dizendo, eu sou, eu sou, eu sou, ele estava como que abrindo aquela palavra que Moisés recebeu. Quando Moisés perguntou, mas qual é o seu nome? Naquela hora, Deus falou de uma maneira genérica. Deus falou, eu sou o que sou. Ou seja, acredita que eu sou, mas não deu muita explicação para Moisés, irmãos. Eu sou. E aquilo ficou guardado, o segredo. Ficou embrulhado o pacote ali. Aí quando Jesus chegou, Jesus abriu o pacote e começou a mostrar, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi mostrando tudo o que ele é e sempre será. E nós a cada dia, irmãos, precisamos acreditar que isso já nos basta. Eu não preciso de outro nome. O nome de Deus é eu sou. E é diante desse nome que todo joelho se dobrará. Eu não preciso de outro nome. Esse nome me salva, me cura, me liberta, me abre caminhos, me dirige, me faz acertar o caminho correto. Quando nós, irmãos, entendemos quem é Jesus, passamos a adorá-lo em espírito e em verdade. Ter Jesus, irmãos, é uma coisa muito diferente do que a humanidade às vezes imagina. Eu nunca me esqueço que eu estava fazendo uma reunião uma vez e eu perguntei assim, irmãos, quem aqui tem certeza que tem Jesus no coração? Aí um senhor abriu a camisa assim, tirou um crucifixo que ele tinha pendurado no peito e mostrou aquele crucifixo. Ó, eu tenho certeza. Eu disse, coitado, ele acha que porque tem um crucifixo ele tem Jesus no coração. Tem gente que porque acha que tem um quadro pintado na parede lá do conhecido Sagrado Coração de Jesus ou da Santa Ceia, a pessoa acha que por isso tem Jesus. Quando na realidade você tem Jesus, irmãos, é quando você tem Ele como Ele é. Ele é o teu pão da vida, Ele é o teu caminho. Às vezes a gente tem que ser até ignorante, irmãos, no sentido de desprezar a luz dos outros e falar, Jesus é a minha luz. Não, mas eu tenho uma boa ideia para você. Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso vai dar certo, você vai comprar aquilo, você vai vender aquilo, você vai colocar o seu dinheiro nisso. Não, eu tenho uma boa ideia, você vai casar com ele, você vai fazer isso, você vai fazer tal coisa. E vem com esse monte de ideia na sua cabeça. E você às vezes tem que chegar e falar, para. Jesus é a minha luz. Eu sigo a Ele. Ah, mas essa pessoa vai ficar chateada porque ela está querendo te ajudar. Ela está te falando tudo isso porque ela te ama, porque ela quer te apoiar. Tudo bem. Você vai considerar. Não é que você vai simplesmente jogar uma pedra em cima daquilo. Mas você vai sempre dizer, Jesus é a minha luz.
Não é essa pessoa que às vezes você tem como um guru, que às vezes tem governado a sua vida, que tem feito até você perder muitas oportunidades seguindo os conselhos que aquela pessoa vai te dando. Conselhos que às vezes, irmãos, vêm até com boa intenção, mas de quem não tem a luz de Deus para a sua vida. O que fez Davi ser vencedor, irmãos? Por que Davi enfrentou tantos inimigos e não perdeu um dedo sequer? Não ficou sem uma perna. Um homem que combateu direto no campo de batalha, direto ali no meio de guerreiros, no meio de armas, soldados, gente valente. Uma hora era Golias, outra hora era 18.000 no Vale do Sal, outra hora eram os valentes aqui, outra hora era lá. E Davi foi entrando em guerra. E Davi terminou, irmãos, os seus dias em boa velhice, e ele não tinha perdido um braço, um olho, não tinha perdido nada na guerra. Por quê? Porque Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque Davi dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Porque ele dizia: o Senhor é o meu escudo. Você vê que ele dizia o que Deus era para ele. Vamos começar a dizer o que Deus é para nós, irmãos. Vamos começar a declarar isso até diante das vozes que nos governaram até hoje. Pode ser que dentro da sua cabeça tenha uma voz que te governa, que fica falando para você: faz isso, faz aquilo outro. Começa a dizer para essa voz da sua própria mente, do seu próprio ego. Começa a dizer: o Senhor é a minha luz, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Comece a dizer a esse espírito que põe medo em você: o Senhor é o meu escudo. Comece a declarar quem é Deus para você. Porque às vezes a gente não tem falado para o universo escutar isso. Quem é Deus para nós? Declarar quem é Deus para nós, irmãos, é fazer o universo tremer diante de nós. Quando você fala: o Senhor é a minha luz, o diabo sabe que não vai te enganar com fofoca, que não vai te enganar com ideias de gente oportunista, que não vai te enganar com um paquerador qualquer aí que vem querer te enganar. Porque você diz: o Senhor é a minha luz. Quando o Senhor é o pão da vida, quando você diz: Jesus é o meu pão da vida, naquela hora o diabo sabe que não vai te oferecer qualquer pedra para parecer pão, que você não vai morder. Amém, irmãos? Porque você falou: Jesus é o pão da vida. Quando você falar: Jesus é a porta, e é por ela que eu vou entrar, o diabo não vai oferecer qualquer portinha aí não, para você entrar e ficar com a vida amarrada. Porque Jesus falou: eu sou a porta, alguém que entrar por mim, salvar-se-á e entrará. Agora olha que bonito, entrará e sair. Você entende que quando Jesus é a sua porta, você não fica amarrado? Você entra e sai quando quer. Amém, irmãos? Quando a pessoa entra e não pode sair, ela não entrou na porta que é Jesus. Quando você entra na porta que é Jesus, você entra e sai. Você vê a pessoa que entra na droga, para sair depois, só Jesus mesmo. Porque entrou naquele caminho, naquela porta, depois não consegue mais sair. Feitiçaria. Quantos aqui já foram da feitiçaria e sabe? A hora que você não quer mais oferecer as coisas lá pro Exu, pro guia, é ameaça direto, para você não sair. Mundo do crime, a mesma coisa. Depois, para a pessoa sair, é aquela ameaça constante.
Até relacionamento amoroso também, irmãos. Tem gente que entra por umas portas aí que não é Jesus. Aí quer até terminar com aquela pessoa, com aquele namoro, com aquele noivado, e não consegue. Aquela pessoa parece sarna, aquela pessoa ameaça, aquela pessoa fica atrás e não quer deixar, não aceita te perder. É porque isso não era a porta, Jesus. Era a porta Satanás, essa daqui. Porque a porta que é Jesus, você pode entrar e sair. Agora, quando é uma porta que você entra e fica escravo ali, isso não é a porta que é Jesus. Até a igreja, irmãos, tá? Às vezes tem aquela denominação que fala que só eles levam para o céu. Que se algum dia você for congregar em outra igreja, visitar uma outra igreja, você vai para o inferno. Cuidado com esse tipo de religião assim fanática, irmãos. Cuidado com esse tipo de coisa. Porque se você entrou e você não pode sair, isso não é Jesus não, irmãos, tá? Existem coisas, irmãos, que nós temos que entender que estão muito claras na Bíblia. Quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, é porque existe videira falsa, que quer que você se junte a ela, não para você dar fruto, mas para você virar lenha junto com ela. Para você não dar fruto, para você seguir sendo a mesma pessoa, para você não mudar nada, seguir sendo mau caráter, seguir sendo violento, seguir falando palavrão, seguir sendo avarento. Mas quando você se junta à videira verdadeira, o que foi que Jesus falou? Você vai dar muito fruto. Isso que está escrito lá em João 15. Quando você está na videira verdadeira, irmãos, Deus vai querer que você dê fruto. Que você que mentia não minta, que você que não prosperava comece a prosperar, que você que era avarento comece a ser generoso. Quando você se junta à videira verdadeira, é como Zaqueu, que em vez de ser avarento, passou a ser um homem bom com os pobres. Quando você se junta a Jesus, o fruto aparece. Agora, quando você se junta à videira falsa, você permanece sendo a mesma pessoa. Você não dá fruto. E às vezes até piora. Por quê? Porque a pessoa cria a ilusão de que ela está na videira verdadeira. Às vezes até te dão um título. Dizem que você tem um dom, que você é profeta, que você é isso, que você é aquilo outro. E você pensa que está na videira verdadeira, mas você não tem fruto. Você segue batendo na sua mulher, você segue xingando teu marido, você segue devendo tudo para os outros, você segue enganando os outros nos negócios. Ué, que história é essa? Isso é a videira verdadeira? Se eu me junto à videira verdadeira, eu posso até produzir algum fruto podre, mas logo em seguida vai produzir um outro fruto bom. A gente muda, a gente é corrigido. Jesus disse, ele limpa para poder dar mais fruto. Amém, irmãos? Não é que quem está na videira verdadeira não vai errar, mas Jesus vai corrigir essas coisas. Mas quem está na videira falsa vai errar e vai pensar que está fazendo tudo certo. Vai pensar que está todo mundo errado e só ela que está certa. Hoje, nessa Santa Ceia, irmãos, que nós vamos participar aqui, eu gostaria que todos nós colocássemos Jesus aonde ele tem que ser na nossa vida. E se isso não é possível fazer tão rapidamente, porque Jesus é tão grande, é tão poderoso, é tanto para nós, que a gente comece a colocá-lo dia a dia. Que você comece a dizer quem é Jesus para você. Que a sua boca mesmo confesse ele como Senhor, como pão da vida, como ressurreição e vida. Quando você está caído, destruído, como a gente aprendeu na Páscoa,
para os ossos secos. Que naquela hora que você se sinta destruído, você diga: Jesus é a minha ressurreição e a minha vida. E levante a cabeça e siga para frente. Amém, irmãos? Quando você sinta um vazio, uma fome na sua alma, nada de ir para o bar encher a cara, nada de tentar se satisfazer com as pedras que o diabo dá parecendo pau. Mas naquela hora que você está vazio, está com fome na alma, fala: Jesus é o pão da vida. Naquela hora que você não sabe que decisão tomar, é muita gente falando no seu ouvido, muita gente pressionando e dizendo: faz isso, faz aquilo outro e tal e tal. Você fala: Jesus, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a luz do mundo, eu vou seguir o Senhor. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, que você quiser saber a verdade, você não precisa contratar um detetive. E muito menos ficar especulando com fofoqueiro, irmãos. Que a agência quer saber uma coisa e fica consultando os informantes aí, os bisbilhoteiros. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer saber a verdade de alguma coisa? Está suspeitando de alguma coisa? Fala: Jesus, o Senhor é a verdade. O Senhor é que vai me fazer saber a verdade. Amém, irmãos? Uma coisa, irmãos, que eu tenho falado já há muito tempo aqui. Eu tenho sentido no espírito que eu tenho que seguir falando. Irmãos, o que está destruindo hoje muitas famílias e até vidas é o espírito do ciúme, irmãos. Isso é uma das piores coisas que existem neste século. E isso é uma coisa, irmãos, que tem que a pessoa falar, é prioridade. É como se fosse um câncer que pode matar você, destruir tudo que é seu. O ciúme, irmãos, é uma das coisas que o diabo plantou, porque é a natureza dele. Ele sentiu ciúme de ver Deus sendo adorado. Ele quis o lugar de Deus. E o diabo, ele tem esse ciúme dentro dele presente, e ele descarga esse ciúme nas pessoas. É interessante que a maioria dos crimes que a gente ouve falar nas notícias hoje não é nem ladrão que rouba, não é latrocínio, mas é muita gente matando por ciúme. Em outros tempos, as pessoas matavam, talvez para roubar um bem, para roubar um banco, para roubar um carro. Mas hoje, muitos crimes são cometidos por ciúme. É o princípio dos crimes. O primeiro crime, Caim e Abel, foi por ciúme. E isso é uma coisa terrível que está presente no mundo, irmãos. E quando vem esse ciúme, você tem que falar: Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ficar tranquilo, que o que seja verdade, Jesus vai revelar. Amém, irmãos? A Bíblia fala que quando, lá em Números 5, fala que quando uma pessoa sentia ciúme, ela tinha que levar o cônjuge ali, o marido levava a mulher até o sacerdote, e ele não podia ficar acusando ela. Ele não podia ficar convivendo com ela toda hora acusando ela. Ele tinha que trazer ela para o templo, o sacerdote consagrava uma água, ela bebia a água e a verdade aparecia. Se ela tivesse adulterando, ia aparecer com uma barriga grande nela. Se ela não tivesse adulterando, não ia acontecer nada. Aí aquele homem não tinha mais direito de acusar ela para nada. Ele tinha que ficar quieto. Depois que ela tomava aquela água, se o marido acusasse ela, era falso testemunho. Era ele que estava em pecado. Se não aparecesse nada. Por que Deus fez isso naquela época, irmãos?
Porque Jesus ainda não tinha vindo. A verdade tinha que ser revelada por aquela água. Hoje, irmão, Jesus já está entre nós. Ele é a verdade. Amém, irmãos? Quando você quer saber algo, se fulano está te roubando, se fulana está te traindo, você não pode viver baixo dessa suspeita sem dormir, preocupado, nervoso e com o coração acelerado. Altera a sua pressão, altera as suas reações, o seu comportamento. Você começa a ficar como louco, como louca ali, atrás do celular da pessoa, investigando, e fica desesperado, e fica vendo coisas aí, imaginando coisas. Quando na realidade você só tem que falar: Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E o que for verdade vai aparecer, irmãos. E se não apareceu nada é porque a verdade é essa. É porque não existe nada. Se todo casal, irmãos, aprendesse essa regra, ia viver tão bem, irmãos. Não ia viver com medo de perder um ao outro. Mas a realidade, irmãos, é que não é o medo de perder. É o medo da vergonha, da humilhação que a pessoa... Não é amor isso daí, não. A pessoa que é ciumenta, ela tem medo da humilhação, da vergonha de que os amigos vão dizer se ela estiver sendo traída. Isso é egoísmo, não é nem amor à outra pessoa. Porque a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Isso é uma coisa, irmãos, que se o homem de Deus, a mulher de Deus não tratar, isso não vai deixar você ir para frente. Isso não vai deixar você desfrutar do que é um casamento feliz. Isso não vai deixar você desfrutar dos seus filhos. Isso não vai deixar vocês prosperarem juntos. E talvez não vai deixar nem você servir a Deus junto. Tem gente que tem como uma fraqueza, irmãos. Até esconde o marido se chega uma mulher perto. Parece que ele é o homem mais bonito do mundo, que é uma coisa... Nossa, é que é feio de ouro. Que coisa... Por que essa coisa, irmãos? Por que essa fraqueza? Quando você tem que só dizer: Jesus é o meu pão da vida. Ele é o pão da vida, meu. É Ele que me preenche. É Ele que eu não vou perder nunca. E o meu marido, a minha esposa, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas se algum dia ele ou ela me enganar, Jesus é a verdade. Não vai ser o fofoqueiro, não vai ser o detetive, vai ser Jesus que vai me mostrar a verdade. E quando é Jesus que mostra a verdade, irmãos, Ele não mostra nada pela metade. Aprenda isso. O fofoqueiro, você já viu como ele é? O fofoqueiro, normalmente, ele não mostra a verdade. Porque ele não tem a verdade. Ele só atiça a suspeita. Ele só provoca um pouco mais de suspeita. Põe um pouquinho mais de lenha na fogueira. Mas ele não mostra a verdade. Porque ele não tem a verdade. Agora, Jesus é diferente, irmãos. Porque Jesus mostra a verdade nua e crua. Para a pessoa não ter dúvida, irmãos. Para a pessoa falar: é assim. E aí a pessoa, depois que sabe a verdade, às vezes tem que chegar até e pedir perdão. E falar: olha, eu suspeitava de você. Olha, eu falava mal de você. A gente, irmãos, tem que ter coragem também, quando Deus mostra que a gente está errado, de chegar e pedir perdão. Às vezes a gente não faz isso. Acusa aquela pessoa, fala mal dela. E depois você vê que não é nada daquilo, você fica caladinho. Não, você tem que chegar depois e pedir perdão, irmãos. Tem que ter coragem de chegar. Olha, eu falei mal de você por muito tempo. Uma irmã que uma vez, eu estava ainda lá na Argentina, irmãos. Ela falou que no ano de 1996, acho, eu fui fazer um culto em Maringá. E eu saí do altar. E saí assim. Ela disse
que aí eu bati a porta com força na cara dela. Ela era obreira. Aí ela ficou 20 anos falando mal de mim, irmãos. Que eu era grosso, estúpido e tal. Aí um dia ela, peraí, mas o pastor Anselmo não é isso. Por que eu falo mal dele? Aí ela me ligou lá na Argentina, pastor, só me perdoa, que eu fiquei quase 20 anos falando mal do senhor. Falando que o senhor era grosso, estúpido. Eu falei, mas irmã, eu bati a pó na sua cara? Eu não sei. Às vezes você saiu do altar, você entrou para o escritório, nem sabia que a senhora estava lá. Pode ser acontecido, pode ser um vento, pode ser que não aconteceu. Não é o meu feitio bater a cara na porta de ninguém, mas pode acontecer um dia. Mas a pessoa ficou 20 anos quase falando mal disso, irmãos. Ela ficou quase 20 anos dizendo que eu era um cara grosso, estúpido, tal. Às vezes a gente, mas ela teve coragem de lembrar e falar, eu tenho que pedir perdão para esse homem. Às vezes o marido fica falando, jogando na cara da esposa, a esposa jogando na cara do marido. Porque você tem outro. Porque você gosta do fulano e tal. Você tem outra e tal. E aí não tem nada. Tem que chegar e falar, me perdoa. Eu falei o que não devia de você. Eu não podia ter falado isso de você, não. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você tem estado comigo, você tem estado do meu lado. Eu não soube reconhecer o seu valor. Que não é só você parar de falar mal. É você também ter a cara de chegar e falar, olha, me perdoa, porque eu fiz você sofrer. Com essas acusações, com esses falatórios inúteis, com essas cobranças indevidas. Porque, meus irmãos, a cobrança indevida, lembra de uma coisa, com a mesma medida que você medir, você é medido. Quando você cobra alguém indevidamente, o diabo também vai ter direito de te cobrar indevidamente. O acusador também vai te acusar. Se você aponta o dedo para alguém, o diabo vai ter direito de apontar o dedo para você também, te acusando. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que tirar o dedo acusador. Esse dedo aqui, irmãos, que a gente aprendeu quando criança, que acho que era o fura-bolo, né, irmãos? É melhor que ele seja fura-bolo a vida toda. Que ele só fure o bolo lá e a gente possa comer o chantilly. Que esse é o pecado menor. Agora, quando esse dedo, que é o fura-bolo, irmãos, começa a querer acusar os outros, esse dedo já está endemoniado, irmãos. E às vezes o demônio, como Judas, Jesus falou, come esse pão molhado, ele comeu. A Bíblia fala e o demônio entrou no coração do Judas. O demônio ainda não tinha entrado no coração. Às vezes o demônio não entrou no coração, mas ainda está lá no teu dedo acusador. Se você tirar o dedo acusador, o demônio não vai no coração. Mas se você segue com o dedo acusador, o demônio acaba entrando no seu coração. Por isso hoje, nessa Santa Ceia, irmãos, é a Santa Ceia para entronizar Jesus. Para que Jesus seja tudo em todos. Ah, não, Jesus não quer se meter nisso, não. Jesus não quer se meter nessas coisas pequenas. O que importa é a salvação só, é a vida eterna. É que quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Não, Jesus quer se meter em tudo, irmãos. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus quer estar metido no seu casamento, nos seus negócios, nas suas decisões, no seu respirar. Jesus, ele quer ser tudo em nós. Ele é o eu sou. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o que alumia todo mundo. Os obreiros vão preparar a Santa Ceia agora e vamos entronizar Jesus aqui, com os seus olhos fechados, o coração aberto, sentado mesmo. Vai conversando com Jesus, vai dizendo quem é Jesus para você. Vai dizendo que Jesus, ele é a sua luz, que Jesus
é o caminho, a verdade e a vida. Vai dizendo que Jesus é a sua porta, que Jesus é o seu bom pastor. Vai dizendo agora que Jesus é a luz do mundo. Vai dizendo que Jesus é a ressurreição e a vida. Hoje é o dia de você entronizar, porque Jesus não será isso amanhã. Ele já é isso agora. Ele já é isso nesse momento. Jesus não precisa passar por um curso, por uma preparação para ser a sua luz, para ser a sua rocha, para ser o seu escudo. Jesus não precisa passar por alguma prova, porque ele já passou pela cruz, ele já foi aprovado, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e nele nós existimos, nos movemos. O Senhor é tudo para nós. Pai, esse pão, esse suco de uva, esse cálice que aqui está sendo preparado agora, oh Pai, essas centenas e centenas de cálices que estão aqui na mesa, em alguns minutinhos estará na mão de cada um de nós, e nós queremos, Senhor, hoje estar dizendo que Jesus é tudo, nada nos separa mais dele. Em Jesus está o nosso tesouro, em Jesus está a nossa força. Esse é o momento de você adorar, de você apresentar ao Senhor a sua vida e dizer: eu quero Jesus, eu quero Ele em mim, eu quero Ele nos meus negócios, eu quero Ele nos meus pensamentos, nas minhas decisões. Ele é a minha luz, Ele é o meu conselheiro. Jesus, Ele é o maravilhoso, é o Deus forte, é o Pai eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é o Senhor.